Deus é bom? Então, né, gente? Casa linda, graças a Deus. Eu tenho a pastora como uma amiga particular. Pastor não conheço muito assim não, mas eu sei que deve ser gente boa, né? Casada com uma pastora tem que ser gente boa, né? Graças a Deus, porque somos um só. Eu já falei, meu nome é Luzia, não tenho mais 15 anos, estou perto dos 50. Eu sei que tenho cara de 15, tudo bem, isso é bom, porque eu bebo da fonte da água, né? Sou casada há 25 anos com o homem mais bonito do universo. Do mundo eu deixo pra ela, porque é amiga linda, né? Do mundo é o dela, o meu é do universo, tá, gente? Nós temos 3 filhos, eles já estiveram por aqui, né? Um tempo atrás, junto com os jovens. E é bom a gente ter alianças santas no Senhor. Antes de falar qualquer coisa, eu queria ler um texto para você, que está em Samuel 7, 1 Samuel 7. Nem precisa você abrir, se você não quiser, pode ficar só ouvindo por enquanto, porque a gente vai repetir daqui a pouco. Diz assim, ó. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Seim, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Amém? Ele vai continuar nos ajudando. Durante esses anos, nós já estamos aqui quase 20 anos aqui em Londres, né? E sabemos da dificuldade que é a implantação do trabalho transcultural aqui nesse lugar. Mas nós temos visto frutos, né? Às vezes a gente chega no Brasil e as pessoas perguntam: quantas pessoas tem na sua igreja? Eu nem respondo mais, tá? Desfaço e corre outro assunto, porque isso não interessa. Porque a palavra do Senhor diz que uma alma vale mais do que é verdade. Glória a Deus. Amém. É você que está vendo aí? Glória a Deus. Aquela moça ali, fica em pé aí. Eu tirei até o óculos, eu achei que eu estava enxergando bem, não. Essa senhora aí, gente, ela é uma das que implantou o trabalho aqui conosco em Londres. Glória. A irmã Adelaide, né? Uma amiga nossa, do nosso coração, cuidava dos nossos filhos quando eles eram pequenos. É uma de leite do meu filho, muito feliz de te ver, viu? Até aqui nos ajudou o Senhor. Viu, pastor? E durante esse tempo nós temos ministrado e Deus tem nos dado alguns livros, né? E tem esse livro aqui, que é o que eu tenho hoje, ele aí. Ele fala os 7 inimigos da promessa. Esse livro é baseado, foi o primeiro livro que nós lançamos. Ele é baseado em Deuteronômio 7, que fala quando o Senhor te deu a terra que você passa a possuir, colocou diante de ti os heteus, fariseus, os gazeus, amorreus, perizeus. E eu fiquei ouvindo aquele texto e o Senhor despertou em mim para que eu pudesse estar estudando sobre essas 7 nações. Durante esse tempo, o Senhor me revelou que ali não era só 7 nações, eram 7 principados que se opõem às promessas de Deus na nossa vida, até os dias de hoje. Por exemplo, o termo Eteu, que foi o primeiro povo a aterrorizar Israel. O termo Eteu quer dizer aquele que vive cercado de medo. Eu creio que se o medo dominasse os pastores, não tinha igreja aqui. Mas ele foi derrotado, né? Porque, olha, eu fiz tudo isso, irmãos, em põe, tá tudo aqui bonitinho, pastor. Eu fiquei lá fazendo os negocinhos, porque o meu negócio é tudo aqui do PowerPoint. Eu aprendi isso, que o povo ouvindo e vendo, grava 2 vezes. E eu cheguei aí e disse assim, porque eu já sei como eles atacam. Aí eu printei também, tá? Porque desde tarde, né? Desde 2 horas que a gente está pregando, eu vim de outra igreja. Amém. E aí eu printei tudo bonitinho. Aí quando eu chego aqui, eu esqueci a palavra. Mas ela está aqui no meu coração. Eu tenho uma tática agora para derrotar eles. Sabe o que é? Eu printo, eu boto no computador, eu boto no pendrive e eu trago para o menino lá. Mas acontece tudo como aconteceu hoje. A configuração não bateu. Aí eu chego aqui, vou lá, ele não tem nem sei o que é isso, eu não entendo, não é aferição. É um negócio aqui que tem aqui, não tem lá, tá? E aí eu disse assim, tá tudo bem, tá aqui.
aqui e está aqui a palavra, né? Então, a primeira coisa que a gente já venceu hoje já foi o medo, né? O medo já ficou para trás. Porque tem muita gente que é preso por esse principado. Eu falo que não basta a gente estar dentro da promessa. Você precisa saber andar dentro das promessas de Deus. Porque às vezes o Senhor fala uma coisa para você. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Deus sempre quer nos abençoar. É a vontade do Senhor nos abençoar. Aí você ora, Senhor, me dá um carro. Ele dá um carro para você. Você vai no monte, você sobe, você faz tudo. Não é faz aquelas coisas que a gente acha que é por isso que ganha, mas não é nada, é pela graça, né? Aí o que é que acontece? O Senhor te dá um carro. Aí o difícil agora é você usar a promessa para glorificar o Senhor. O que é o difícil? É você chegar para o pastor e dizer assim, pastor, esse carro está à disposição. Todo domingo eu vou pegar alguém e levar. Hello? Cuidado com o principado de Gazeu que te prende. Você começa a pensar que as promessas, que as coisas que Deus te dá é para você. Não é difícil você ganhar um trabalho bom, né? Quando você está trabalhando, que você ganha 300 por semana, é muito fácil você dar 30 de dízimo, né? Aí o Senhor começa a te abençoar e tem uma promessa de que você vai prosperar. E Ele te abençoa. O difícil é você dar 3.000 de dízimo. Tem gente que não conseguiu chegar lá porque não consegue, dá muito. Entende? Só que você esquece que dentro do plano de Deus é dano que se recebe. Glória a Deus. O plano de Deus é feito de semente. Você planta sementes, você vai colher frutos espirituais. Difícil não é Deus te dar uma casa nesse lugar. Difícil é você sair dessa casa em um dia de chuva, de neve, para vir para a igreja. Tá bom? Então, cuidado para você não se perder dentro das promessas. Porque esse livro te ensina isso de acordo com a palavra de Deus. Quando a pastora me colocou esse tema, que ela me deu, que ela me levou, eu disse assim, Senhor, é uma coisa muito gloriosa e eu preciso passar aquilo que está no teu coração para os teus filhos essa noite. Eu sou muito didática, tá, gente? Eu gosto que a pessoa entenda o que eu estou falando. Entendeu? Então hoje nós vamos trabalhar esse tema. Algumas coisas vocês vão poder ver quem estiver aqui, outras não vão, porque não vai dar para ver mesmo. Então o nosso tema hoje é Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. E eu quero falar desse contexto em que acontece aqui. O que acontece aqui? Há um período em Israel em que os filhos de Israel se distanciou demais do Senhor. Você vai ver que no período dos juízes, eles saem da presença do Senhor. Mas esse eu considero um dos períodos negros. Porque a cúpula, o sacerdote estava com um problema sério. Os filhos de Eli estavam fazendo coisas horríveis com o tabernáculo, dentro do tabernáculo. Eles estavam profanando aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, dentro do contexto que Deus tinha estabelecido para Israel. Aí os filhos de Eli saem, Israel pega, como muita gente pega, a palavra, né, que é a arca do Senhor, e traz para a guerra. Ele leva a arca para a guerra, achando que andar com a Bíblia na mão vai resolver os problemas. Achando que dizer que é crente vai resolver o problema. Pode pegar aqui. Achando que dizer que Deus está comigo, só isso basta. Tem uma grande diferença entre vir para a igreja e servir a Deus. Olha, gente. É verdade. Vou te falar uma coisa, você quer dia de festa, tá? Mas vira para o seu irmão e diz assim, vai doer. Porque a irmã não é pregadora itinerante. Eu sou profeta. Há uma grande diferença entre pregador e... Nada contra, tá? Deus usa do mesmo jeito. Mas muitas vezes, cara de crente, prega como crente, anda como crente, vem para a igreja e é crente. Crente é todo aquele que crê. Cristão são aqueles que são parecidos com o Cristo. Hello? Pergunta para o irmão, está notando a diferença? Está entendendo? Aí o que é que acontece? Eles vão para a guerra, pegam a arca. Tem gente que assim não lê a Bíblia nunca. Aí no dia da dificuldade abre lá fazendo um horóscopo bíblico. Fala comigo. Tem crente que vive de horóscopo bíblico. Fala comigo, Jesus, você vai orar? Não, não é isso não, eu quero ouvir minha alma, quero ouvir outra coisa.
Aí começa a fazer um monte de coisas que não está na palavra. Faz um jejum. Aí vem uma luta, aí ele faz um jejum e quer que Deus resolva na mesma hora. Hello? Relacionamento com Deus não é micro-ondas, meu filho, minha filha. Tá? É fogo de lenha. Você está entendendo? Você tem que ter uma história com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Deus, Ele é um Deus de aliança. Muitas pessoas estão confundindo relacionamento superficial com aliança. As bênçãos de Deus são para aqueles que estão aliançados com Ele. Tem muita gente frustrada. Faz isso, vai para monte, sobe ali. Não, viu, gente? Eu gosto. Eu sou da terra dos Campos Neves também, tá? Mas não adianta nada disso se você não tiver aliança com Ele. Você precisa estar aliançado. Todas as vezes. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar para aqueles que tiverem o Senhor como pastor. Aleluia. Tá? Não é para qualquer um. Não adianta abrir a Bíblia e pegar jargões bíblicos e tentar colocar na mão de Deus que Ele não muda, Ele é imutável e as leis dele não vai mudar porque você acha que tem que ser assim desse jeito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sim, terão paz, andarão sobre a cobertura todos aqueles que estiverem debaixo da mão do Altíssimo. Com Deus só funciona através de aliança. O povo vai para a guerra e eles perdem a arca do inimigo. Gente, eu achei isso demais. Como é que uma pessoa que tem, porque a arca representa a presença do Senhor, está perdendo a presença de Deus para os inimigos? Você fala, não faço isso não. Será? Será que você não faz? Não está perdendo o mesmo terreno? Como é que anda o teu território? Quem está dominando a tua vida? Quem é que manda? Quem é? Porque é fácil a gente cantar, irmão, na hora do louvor, na hora que a gente mais mente. Tem hino que eu nem abro a boca. Jesus tem misericórdia de mim. Porque eu entendi que na hora que eu estou louvando, eu estou falando com Deus. E Senhor, eu vou fazer, mas vai nada. Eu vou morrer, vou curtir. Morre nada, qualquer luta começa a murmurar. Mas essa igreja até aqui, o Senhor tem te ajudado. Aleluia. Se você está aqui essa noite, é porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Se você está aqui essa noite, é porque pode ter até um fielzinho, uma coisinha. O Espírito Santo já falou conosco através do louvor hoje. Ele vai assoprar sobre a nossa vida. E quando Ele assopra, Ele dissipa todas as coisas. E nós vamos ver, irmãos, que a palavra Ebeneze significa pedra de ajuda. E essa noite, profeticamente, o Espírito de Deus está aqui para nos ajudar. Nós vamos sair daqui confiante de que não estamos sozinhos. A coisa que o inimigo mais quer colocar na nossa vida é orfandade. É dizer que nós não estamos sós, que as coisas estão acontecendo com todo mundo, menos com a gente. Nada disso. O que Deus está permitindo na sua vida é para que você enxergue a presença dEle, não nas coisas, mas na invisibilidade daquilo que Ele é para mim e para você. É por fé. É por fé. Não é pelo que eu estou pegando, não. É pela fé. Com Deus você tem que dar o primeiro passo para que Ele possa colocar a mão e você caminhar seguro. E o povo vai para lá, irmãos, perde a arca e a arca é levada para a casa de Dagon. Dagon é esse bicho aí feio aí. Não deu para ver, né? Porque está lá para vocês verem. Olha o que acontece. Eles chegam e colocam, que profanação terrível. Pegar a arca da presença do Senhor e colocar diante de um outro Deus. Porque na guerra, quando eles perdiam, eles levavam o espólio de guerra e era levado para as casas dos deuses da terra. E lá, os deuses do Filisteu, o principal era Dagon. Eles levam e colocam a arca do Senhor diante de Dagon. E sabe o que acontece, querido? No outro dia, Dagon está com a cara no chão. Vou falar de novo para você entender, tá? No outro dia, aquele ídolo está com a cara em terra, rosto no chão, porque diante do Senhor não tem Dagon que permaneça de pé. Ele tem que cair.
E ali há um confronto muito grande. Eles pegam a arca e o Senhor, eles ferem a presença do Senhor, eles passam a ter tumor, um monte de coisa. Quando eles entendem que a presença do Senhor não é para eles naquele tempo ali, aí eles mandam a arca de volta. E a arca passa 20 anos. Mas sabe, durante uma coisa muito interessante, que eu até ia mostrar para vocês e não tem como ter tempo para isso, mas uma coisa interessante diante disso tudo, que a presença do Senhor foi roubada de Israel e eles ficam 20 anos. 20 anos sem fazer nada. 20 anos sabendo que o tabernáculo estava destruído, que a arca estava destruída, que tudo estava acabado e eles não fizeram absolutamente nada. E quando eu estava escrevendo, o Espírito Santo falou comigo assim: verdade, tem muita gente na minha casa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não fala mais em mim, não sabe quando foi que sentiu essa coisa gostosa, maravilhosa, que é a presença do Espírito de Deus em mim, você em nós. Muita gente que não entende o que a palavra de Deus diz, que onde tiver 2 ou 3 unidos e reunidos no nome dele, ele vai estar. Glória a Deus. Na hora que você entender que onde você estiver e você clamar pela presença do Senhor, ele vai estar do teu lado. Muitas vezes nós estamos cheios de máscara, irmãos, parecendo uma coisa, parece vivo, como a palavra de Deus diz, e não estamos mais, estamos longe da presença do Senhor e não temos nos importado com isso. Vivemos naquele tempo de rompante, de um hinozinho. Ai, eu não creio que eu vou falar nada aqui que esse pastor nunca falou para vocês. Eu não creio que eu vou falar, que Deus está falando aqui algo que você nunca ouviu. Mas o que nós estamos fazendo com a presença do Senhor? Esquecendo. Verdade. Nós trocamos o Senhor por tão pouco. Trocamos o Senhor, deixamos o Senhor por tanta coisa. Nós temos dado a nossa força muitas vezes para Mamon, e achando que Mamon é aquele que nos sustenta. O teu sustento não vem do teu trabalho, o teu sustento vem da graça do Senhor. Faça assim, ó. Isso é graça, o seu dinheiro não compra. Glória a Deus. A tua saúde, o teu dinheiro não compra. A saúde dos teus filhos, o seu dinheiro não compra. A tua felicidade, o teu dinheiro não vai comprar. Se felicidade fosse medida pelo tanto de dinheiro que se tem na conta, os milionários seriam as pessoas mais felizes do mundo. Não existe ninguém mais feliz e completo do que eu e você, porque nós temos algo que o dinheiro não compra. Isso chama Espírito Santo. Aleluia. Quando você começar a entrar na sala do trono, você vai ver que lá tem um trono vazio. E esse trono é do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes ele está te chamando, está dizendo: vem cá, fica um pouquinho aqui comigo, ora aqui mais um pouquinho, fala um pouquinho de mim, gasta um tempo comigo. E a gente está depois. O povo passou 20 e tantos anos longe da presença de Deus. Mas aí sabe o que acontece? A opressão vem. Muitas vezes Deus permite para isso. Permite que o opressor chegue até nós, para que a gente se chegue diante dele. É amor de Deus, você sabia disso? É amor. Porque muitas vezes ele está falando: vem cá, filho, vem cá, e você não quer ouvir. Aí ele vai colocar alguma coisa para te apertar um pouquinho. Pergunta para o irmão: ele está apertado? Não, para não ser parecendo que essa mensagem é para você. Aí você pergunta assim: está apertado aí? Sabe? Se está apertado, é sinal que Deus está pertinho de você. É sinal que Deus está disjuntinho de você, fazendo algo novo. Aí há um levante. E o povo vê que os filisteus estão oprimindo demais. É tempo demais. Os filisteus, irmãos, eles saqueavam Israel. Aí Samuel chama o povo e leva até Mispá. E quando ele chega em Mispá, o povo chega para Samuel e começa a falar: olha, a minha vida está assim, está acontecendo isso, nós estamos sofrendo dessa forma, nós estamos fazendo isso, está acontecendo isso, nós plantamos e não conseguimos colher. E começa a fazer uma queixa para Samuel. E Samuel diz assim:
Aí o povo pede a Samuel, Samuel, ora por nós. Aí Samuel ora e o Senhor fala assim, idolatria no nosso meio. O povo está longe de mim. Aí eu falei assim, Deus, o que tem a ver com nós? Nós somos idólatras, gente? Gente, somos idólatras ou não? Vocês estão aqui? Somos idólatras? Quem acha que é idólatra? Levante a mão. Ninguém vai achar. Oh, meu Deus, corajoso. Sabe o que é idolatria? Presta atenção. Idolatria não é somente você se ajoelhar diante da imagem. Idolatria é tudo aquilo que eu gasto mais tempo do que com Deus. É verdade. Ok? Então, se você tem coragem e consegue ficar 4, 5 horas em frente às redes sociais e não fica 1 hora, meia hora por dia com Deus, você é idólatra. É verdade. Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Se o seu trabalho é mais importante do que a causa de Cristo, você é idólatra. Você está entendendo? Se o seu sonho está acima de Deus, você é idólatra. E o povo estava adorando a alguém que fazia oposição ao Senhor. E esse alguém é esse bicho feio aqui, ó, chamado Baal. Olha o que acontece. Eu vou até aumentar só para os irmãos da frente ver, porque vocês de trás não vai ouvir, não vai dar para ver não. Baal, eu passei, irmãos, 4 anos da minha vida estudando sobre essa coisa horrorosa, porque eu queria entender porque a Bíblia fala tanto de Baal. Eu queria entender porque depois da cruz, o maior confronto que houve foi entre Elias e os profetas de Baal. Baal era o deus cananeu que habitava em toda a terra de Canaã. Irmãos, os cultos a Baal, e que Baal não é somente um nome, Baal é uma sigla, B de Belzebu, A de Astarote, L de Leviatã. Você está entendendo? É um contexto espiritual que se reúne para ir contra o povo de Deus. Só que a gente está pensando que guerra, que isso aqui é simplesmente uma igreja. Isso aqui não é simplesmente uma igreja. Isso aqui faz parte do projeto de Deus. Aleluia. De salvação. E o Senhor escolheu a vocês para esse tempo neste lugar. Amém. Quando você começar a entender isso, você vai saber que só tem duas forças no mundo: Deus e o diabo. Ou você está lutando do lado de Deus ou você está contra ele. É verdade. Não existe meio termo. O Baal, irmão, o povo de Israel começou a adorar Baal por quê? Porque a língua dos filisteus, dos cananeus, era bem parecida com a língua dos hebreus. Era uma diferença como o espanhol para o português. E havia cultos a Baal que eram parecidos com cultos a Deus. O que é que acontecia? Os fornos de culto a Baal eram mais ou menos dessa forma que está aqui. Cada uma dessas coisas aqui representa uma coisa que a gente não vai falar, que a gente não está em batalha espiritual. Por trás disso aqui era um forno. Isso aqui era um forno. Então o fogo era acendido todas as manhãs. E todas as manhãs, preste atenção a isso, eles sacrificavam uma virgem e uma criança. De manhã uma virgem, à tarde uma criança, durante todos os dias. E eu fui perguntar ao Senhor: meu Deus, nós não fazemos isso? Tem nada a ver com o Senhor. O Senhor falou: o mesmo Espírito continua atuando e tentando tirar o meu povo da presença. Eu disse: como assim? Meu Senhor, não pode ser. Nós não sacrificamos. Sacrifício da mesma forma. Quando porque a virgem fala de pureza. E esse Espírito, ele vem para profanar a santidade nos lugares celestiais. Onde é esses lugares? Minha casa, minha igreja, os ministérios, os grupos. É lá que esse Espírito entra para tentar profanar a santidade. Aí eu disse: até aí eu entendo, Senhor, mas sacrifício de criança nós não fazemos. Ele disse: faz. O Espírito Santo falou comigo: faz. Eu disse: de que forma? A tua igreja hoje sacrifica as crianças, sacrifica os que chegam. Os velhos continuam fazendo as coisas erradas, continuam mentindo. Aí os novos chegam, os menininhos chegando, mas assim: mentir pode, né? Então eu fico aqui. Aí continua com a falsidade: aqui pode também, então eu fico aqui. Aí continua com as fofoquinhas: aqui pode, aqui não tem
não, talvez lá na igreja do bispo Rivan. Está entendendo? Muitas coisas, e muitas vezes nós estamos matando a geração que está chegando. Você está entendendo que a igreja? Igreja não é você vir domingo. Igreja não é quarta, quinta-feira. É verdade. Igreja é a instituição do corpo de Cristo. Aleluia. Igreja é formação de caráter, é mudança de vida, é quando um bêbado chega. Olha que maior testemunho do que esse que o jovem estava dando aqui. Preste atenção no que ele estava falando. Não era para estar aqui, não era para estar aqui na frente, não era para estar sentado. Eu vim no lamaçal. Quando você falou isso, eu me lembrei de uma coisa. Todos nós, se eu perguntar aqui quem quiser ser vaso, todo mundo vai dizer eu quero. Todo mundo vai dizer, quem quer ser vaso, todo mundo vai dizer. Só que vaso bom vem do lamaçal. O melhor barro para fazer o vaso vem do lamaçal. Eles pegam o vaso, não sei porque, em todo lugar que eu vou, eu tenho que botar esse vaso no meio. Aí o que é que acontece? Eu não sei de que lamaçal foi que você veio, se foi da droga, da prostituição, eu não sei, do candomblé, eu vim de lá da idolatria profundo mesmo. Você está entendendo? E aí o que é que acontece? Quando ele pega o vaso, o barro lá no lamaçal, ele vem sem forma. Parece nada, serve para nada. Aí, sabe o que é que acontece? Quem quer ser vaso aqui? De verdade, levante a mão. Aleluia. Pega o vaso, Jesus pega o barro lá no lamaçal, traz para a casa do oleiro. Primeira coisa que acontece é que ele é pisado. Pisado. Está pisando aí você? Tem gente que não passa desse primeiro processo. Não quer mais ser vaso, desiste. Estamos aqui, pastor. Não quero mais não. Não conheço esse negócio. Depois de pisado, ele é batido. Tem alguém aí nessa fase? Então lá você vai estar para todo lado. Pastor, eu não sei nem porque estão me batendo. Eu não sei nem o que foi que eu fiz. Minha filha está virando vaso. Fala, velho, está virando vaso. Deixa bater. Você está entendendo? Porque depois de bater, aí está pronto? Não, vai para a mesa. Aí Jesus começa a amassar. A massa aqui, sabe? Só o baspasse. E ali só um trabalhinho Jesus amassando. Porque nesse processo de amassar, o oleiro vai pegando e vai vendo as impurezas e vai tirando. Aqui tem um negocinho aí, tem um orgulhozinho. Vai tirando, vai tirando. E as pessoas não querem entender, mas querem virar vaso. Aí quem não entende sou eu, meu Espírito Santo. Quer virar vaso. Depois de amassar, é tanto processo que essa pregação é do bispo, tá? Tô pegando. Aí depois de amassar, de machucar, de fazer um monte de coisa. Aí vai pra onde? Na mão do oleiro, ó. Rodar. Você já viu lá? Roda, roda, não sai pra lugar nenhum. Fica ali aquele tempo, já passou esse ano, né? Jesus, a gente fica na porta, vendo quem vai entrar hoje aqui. Quem vai entrar, Jesus? Quem vem? Está rodando no mesmo lugar. Parece que não está dando em nada. Mas o Senhor está dizendo, ó, eu estou aqui, ó, no controle. Aleluia. Você está aí rodando. Você está achando que você está rodando. Você está achando que você não está em lugar nenhum. Mas você está aqui, ó, sob o controle de Deus. O Senhor está controlando. Nesse processo aqui, sabe o que é que acontece? O vaso pode quebrar. Aí eu vou dizer para você que está todo quebradinho hoje. Pode estar até quebrado, mas está na mão do oleiro. Não sai, ó, do controle, deixa ele aqui. Vai quebrar e ele vai refazer. Não importa se as pessoas estão vendo que você quebrou. Não importa com nada disso. O Senhor foi crucificado nu. Ele está dizendo, passe comigo essa vergonha. Mas não saia daqui. Aleluia. E tem muita gente que sai desse processo. Depois disso aqui, ó, o vaso vai para onde? É bispo. Vai para o forno? Não, irmão. Prateleira. Vai ficar lá um tempo na prateleira. Sabe o que é na prateleira? Aprendizado. Vai ter que aprender, vai ter que ficar lá um pouquinho lá. Depois de ficar lá na prateleira, querido, sabe o que é que acontece? Aí vem forno. Eu não sei qual é a sua fornalha. Eu não sei, eu pulei um bocado essa pregação inteira. Olha, eu não sei qual vai ser a sua fornalha. A minha foi 3 operações no coração. Tá entendendo? A minha foi colocar num aparelho que eu tenho aqui, que o médico disse que nunca mais eu ia pregar, nem falar mais do que 15 minutos no outro dia. Disse que eu não ia levantar essa mão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Me deram tanto limite em todas as áreas, inclusive aquela que você está pensando, todas as áreas. E sabe de uma coisa, querido?
Hoje eu estou aqui pregando mais do que nunca, porque a última palavra para minha e para a tua vida vem da boca do Senhor. É Ele que dá a última palavra para a nossa vida. E você vai ver o povo adorando a isso. E Samuel diz assim, ó, pare de adorar a todos esses deuses. Esses 2 fornos era onde era feito todos os sacrifícios diários. Aqui são os balins, né? Aí são os modernos adoradores que a gente não vai falar. Mas em Mispa, Samuel chama o povo e diz assim, é preciso fazer um concerto. É preciso fazer um concerto urgente com Cristo. É preciso fazer, irmão, hoje é dia de festa. Quer dia melhor para renovar a aliança? Verdade. Quer dia melhor para pegar um novo do Senhor? Um ano a gente começa a andar. A palavra do Senhor diz que o povo se arrependeu, irmãos, da idolatria. Eles fizeram o quê? Jejuaram. E eles fizeram 2 coisas. Eles pegaram água. Sabe o que significa água? A palavra de Deus. Amém. Você não precisa de nada. Essa igreja não precisa de pregadores, de preleitores internacionais, de trazer gente de fora. Nada disso. A única coisa que nós precisamos na nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra que faz a diferença. Um dia nós estávamos lá, o pastor conhece o prédio. Sabe aquele salão nosso, né? E a gente estava numa época tão difícil, pastor, que a gente estava no salão de baixo. E um dia eu cheguei e falei assim, meu Deus, olha, não, aí comecei a falar com ele, olha, se a gente for para cima, o povo vai nos ver e tal. Quando foi um dia, Deus falou comigo, não tem um lugar que eu não vou. Você prega nas profundezas, eu estou. No ar, eu estou aqui em todos os lugares. A única coisa que vai fazer a diferença na nossa vida é a presença Shekinah, a presença manifesta de Deus na nossa vida. Não importa onde a gente estiver. Se o meu povo orar, jejuar, clamar, confessar, se arrepender, eu virei, ouvirei, sararei, transformarei. Vou curar, vou restaurar, vou renovar. Mas para isso a necessidade de que eu pare e comece a clamar ao Senhor. O povo fez isso, clamou, jejuou, orou, e uma coisa gloriosa aconteceu, irmãos. Porque muita gente fica atribulada, pastora, todas as vezes que eu começo a orar, que eu começo a jejuar, as coisas parecem que pioram. Claro, porque agora você está mexendo com o espiritual. E aí o que acontece? Os filisteus vêm de novo. Mas aí aconteceu uma coisa gloriosa para nós terminarmos essa meditação essa noite. Sabe o que foi que aconteceu, queridos? A palavra do Senhor diz que o Senhor começou a trovejar. Vocês estão entendendo o que Deus está falando com vocês essa noite? Depois de clamar, depois de adorar, depois de sacrificar ao Senhor, depois de fazer o holocausto, depois de se arrepender, o Senhor desceu em favor do Senhor. Aleluia! E essa noite o Senhor volta a dizer novamente para mim e para você: se você clamar, se você se humilhar e se você se arrepender, eu vou continuar sendo a tua pedra de ajuda. Eu não vou te deixar, jamais vou te abandonar. E a palavra do Senhor diz que o Senhor começa a trovejar. Ele troveja quando os filisteus se levantam contra os filhos de Israel. O Senhor troveja e destrói todo aquele povo. E nessa noite, queridos, depois de tudo isso, eu quero te falar uma coisa. Depois que o Senhor troveja, depois que os filisteus soterrados, aí começa a pregação. Posso pregar 5 minutos para você? Aí começa a pregação. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz o seguinte: que Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nunca te deixa, jamais te abandona. Jamais o Senhor poderá deixar vocês, nenhum de nós, órfão. Ele disse assim: pode a tua mãe te abandonar, pode teu pai te abandonar, todavia eu, Senhor, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Nós não podemos passar pela nossa cabeça, irmão, que nós estamos sozinhos. Não podemos passar pela nossa cabeça que o Senhor não está conosco, porque Ele é um Deus forte, santo, justo e poderoso. E que nesta noite você possa entender que principalmente os pastores e os líderes dessa igreja, que apesar de todas
todas as lutas, apesar de todas as dores, apesar de todas as decepções, Ebenezer. Aleluia. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. E uma coisa gloriosa que eu vejo aqui é que ele pega uma pedra, e pedra fala de estrutura. O Senhor está dizendo, essa igreja não está estruturada em pessoas. Não está, você também não está estruturado em pessoas nem em palavras. Nós estamos estruturados na palavra de Deus. E nós estamos estruturados na pedra de esquina. E ele falou que a igreja dele seria edificada sobre essa rocha. E que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor. E nessa noite, eu quero te convidar a você clamar com a tua voz bem alta. Fala assim, ó, se alegra. Como diz os ingleses, enjoy. Sabe por quê? Porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Glória a Deus. E Ele não vai deixar essa igreja agora que ela fez um ano. Não vai deixar quando fizer 2. Sabe quando é, irmãos? Que o Senhor não vai nos deixar nunca. Porque nós iremos subir com Ele, nós vamos ser arrebatados. Glória a Deus. Todos nós, na hora que vocês começarem a pensar, esse tempo eu estava pensando, meu Deus, uma hora dessa, tudo isso vai passar. Teve um dia desse aí, irmão, que eu me atribulei tanto, tanta coisa. Eu disse assim, Senhor, sabe de uma, me leva aí. Me leva, Senhor. Está na hora já do Senhor me levar. Sabe? Porque a nossa alma tem que ansiar a presença de Deus. Irmãos, hoje é tanto terremoto, tanta guerra, tanta peste, que a gente nem assimila mais. Verdade. Aí, tanto faz pra gente, porque se tornou comum. Assim como muitas vezes vim para a igreja. Mas isso não é comum, querido. Quando os levitas estão cantando, sabe o que acontece? Eu queria convidar o grupo novo aqui da igreja. Desculpa, querido. Pode ficar aqui você também. Sabe? Mas sabe, quando nós estamos cantando, eu estava lendo do pastor Aldeir Rocha, o testemunho dele, ele foi arrebatado até os céus. E quando ele está diante da presença do Senhor, ele vê uma sala. Preste atenção no que eu vou te falar hoje. Ele vê uma sala. E nessa sala ele vê os anjos voltando com pacotes na mão, pastor. Pacotes na mão. Quem conhece o pastor dele sabe que ele não é menino. E os anjos voltavam e colocavam lá aqueles pacotes. E ele ficou assim, começou a perguntar, mas por que estão voltando? Ele falava assim, são as bênçãos que são liberadas, mas que não há perseverança. Oh, Deus. Você está entendendo? Aí eu disse, meu Deus, quantas bênçãos minhas tem lá que eu não perseverei até o fim? É verdade. Gente, persevere. Eu sei que esse grupo não começou com esse tanto de pessoas que estão aqui. Não começou. Mas se eles tivessem desistido quando tivessem, não chegava hoje. É Ebenezer, irmão. Aleluia. É Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Quando eu estava ali, o Senhor me falou de você. Começou a me falar de você, que Ele se alegra com você. Eu acho que você é filha dela, não conheço não, mas estou achando parecido. Muitas vezes. Glórias a Deus. Tu és fiel, Pai. Nossa, te agradeço.